La paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient notre partage. Que a paz e a misericórdia seja da nossa partilha. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo. On va se mettre debout pour faire Vamos la se lecture. levantar, por favor, para fazer a leitura. Matthieu chapitre 24, Mateus capítulo 24, le verset 15. 15º verset. Matthieu 24, verset 15. Mateus 24, versículo 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amém. Ainsi dit la parole de Dieu. Diz a palavra de Deus. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination, Pois virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda. Então, os que estiver na Judeia, fuja para os montes. Quem estiver sobre o arredor, não desce a tirar de qualquer coisa na sua casa. Palavra do Senhor. nous sommes dans Daniel chapitre 9, Regressamos no Daniel capítulo 9 Daniel le verset 27e. e lemos versículo 27. Daniel le 9, verset 27. Daniel 9, 27. 27e verset. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Parole du Seigneur. Daniel capítulo 9, versículo 27. E ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Palavra do Senhor. Zambe batera kanga pene pe Yesu poete nainaka nisa ufana O eterno Deus Todo-Poderoso, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, e Deus que criou o céu e a terra, le Dieu qui a pris la forme humaine pour sauver l'humanité. Deus que revestiu o corpo humano para salvar a humanidade. Quand le peuple était dans la détresse, Quando o povo se encontrava na desgraça, ils avaient crié auprès de toi, invocaram em ti tu avais envoyé la parole pour les sauver. e enviaste a tua palavra para salvar o seu povo, Et la parole avait guéri, e a palavra sarou la parole avait délivré. e também libertou. Donne-nous encore la force du Saint-Esprit. Dá-nos mais uma vez a força do Espírito Santo. Viens encore visiter ton peuple sur la terre. Vem agora, visita o seu povo nesta manhã. Ouvre le cœur de tout un chacun. Ou abre o coração de cada de nós. Que soit un peuple intelligent qui écoute la vraie parole. Que seja o povo inteligente que escuta uma boa palavra. Et qui sait distinguer les temps parce que les ténèbres règnent sur la
porque as trevas dominam sobre a terra. Glorifie-toi qui débute jusqu'à notre culte. Glorifica-te no nosso culto. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Le roi de gloire. O Rei da Glória. Les ressuscités du troisième jour. O ressuscitado do terceiro dia. Les noms qui incarnent le plan du salut. O nome que encarna o plano da salvação. Nous venons ici et prier. E nós acabamos de rogar. Et nous disons Amen. E nós dizemos Amém. Sentamos e aclamamos o Senhor. La paix, la grâce, la bonté du Seigneur soit notre partage. A paz, a graça e a bondade do Senhor seja a nossa partilha. E alcançamos mais uma vez a graça hoje. Nous rassembler autour de la table ici. Se ajuntando na mesa do Senhor. Para ouvir a palavra que está na vida. Para ouvir a palavra que tira o pecado na vida de uma pessoa. Porque esta palavra encarna o poder da libertação. E também dentro da palavra tem o poder da salvação de toda a humanidade. O único caminho que a gente pode ser salvo, que Deus planejou no plano da salvação, o único caminho é ouvir a palavra de Deus. Ninguém será salvo se por acaso não ouvir a palavra. Mesmo alguém estiver na sua casa dizendo que eu nunca cometo pecado, e ele próprio se enganou dentro dele. Como esta geração que estão dizendo, a verdadeira igreja é o coração do homem. Esta palavra são as palavras demôniacas. A igreja não foi o coração do homem. Mas a igreja é alguém que o coração dele sentou-se a palavra. Dizer, quer dizer para você ouvir a palavra? Deus enviou o seu servo pela qual chamamos Jesus Cristo. É assim que ele diz: enviei-vos. Prega a palavra. E Jesus não falou o que ficará sentado na sua casa, mas ele diz o que vai ouvir a palavra que vocês vão ensinar, acreditando naquilo e obedecendo, praticar, e aquele terá uma vida eterna. Seja abençoado você que vive ouvir a palavra, porque a vida eterna está escondido nesta palavra. Estamos a falar sobre a abominação da desolação. Começamos domingo passado. Hoje é o último dia, domingo de nossa conversão. E o Espírito Santo que dá inteligência e ouvidos para você entenda melhor. Se não ouvir melhor, você nunca adorará melhor. Se você não ouvir bem, também nunca será salvo. Porque estou falando bem. A Bíblia declara no Romanos capítulo 10, versículo 17, a verdadeira fé vem pela qual que nós ouvimos. E a Bíblia diz
11 até 12, Agora vamos para Jesus. este homem é chamado Jesus Cristo. Quando vivia na terra, dizia a gente: vocês estão procurando o Pai, vocês estão procurando o meu Pai, para ir ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai. Posso passar por Maomé e também Maomé, mas se abandonar Jesus, a porta da vida eterna é fechada para você. Porque por Deus, a única pessoa que destinou para alcançar a vida eterna, o nome dele é chamado Jesus Cristo. Aclame pelo Senhor Jesus Cristo. O que nos acompanha durante a semana, estamos a pregar este tema. É uma profecia. O que virá acontecer depois do arrebatamento da igreja esposa. Nós pegamos esta profecia e trazemos neste tempo que estamos na terra. Porque a escritura que acabamos de ler está a dizer: quando vão ver a abominação da desolação, estabelecido no lugar santo, o que está a ler, entenda. No princípio do ensinamento, nós puxamos o reino do Filho de Deus. Vocês estão ouvindo ensinamento hoje, cautela bastante nas vossas igrejas. Onde estão a congregar? Vista a igreja tem dois objetivos. A igreja pode abrir a gente a porta da salvação. E a segunda coisa, se não abrir a porta da salvação à igreja, diretamente a igreja fechou a porta da salvação. Jesus está falando os escribas e fariseus, estão abandonando a terra e também as águas para alcançar uma alma. Mas se a alma vindo na igreja, tornando o filho do inferno duas vezes como vocês. Por quê? Porque fecharam a porta da salvação. Para ele próprio sabendo que nunca entrarão. E assim que nós estamos a dizer, se você vai numa igreja, venha ouvir o ensinamento para você seja salvo. É mais importante. A escritura diz: quando virdes a abominação da desolação, há duas coisas. Introdução do ensinamento. A escritura diz: quando virdes a abominação da desolação, pegaram aquilo, introduziram no lugar santo, o que está a ler, cautele. São duas coisas importantes. Duas coisas são tem pessoas que verão a abominação nos olhos, e hoje você que está lendo, significa dizer, antes de acontecer a abominação, primeira coisa tem que ler para abrir um pouco os olhos. E quando virar a abominação, e a gente sabendo que o que pregaram foi isso que está acontecendo. A Bíblia diz: o que está a ler, cautele. Dizia o povo. E o ler é o quê? Ler não é aquilo que nós acabamos de fazer aqui, mas fazer a leitura significa dizer interpretar o pensamento de Deus dentro das escrituras. Conta-me melhor o povo de Deus. Sabe, hoje em dia, pegando aquilo, mas passando a dizer, o dia que o anticristo vai aparecer na terra, o que chamamos de Lucifer, a besta,
Eu sendo tanta dor pregando, a gente a cabecear. Pegando novela, colocar aqui em frente. Ninguém vai cabecear mais. Amém. Que o Senhor te faça graça. Te faça tanta graça. Nunca vi. E alguém está no estádio. Estão jogando Pedro em 1º de agosto. E foi assistir o jogo. Ele está cabeceando no estádio. E o Senhor te ajuda bastante. E o Senhor te ajuda bastante. Olha, cabecear não é sempre cansaço. Mas o diabo é o mesmo para te impedir para você não ser salvo. João Batista pregar a salvação é a prova de vingança. Se você quer ser salvo, tem que ser vigilante. O Senhor me ajuda. E também eu, porque a tua salvação, Senhor, está nas suas próprias mãos. A tua própria salvação não se faz na mão do seu Deus. Ela é sua esposa. Mesmo seu pai. A tua salvação depende de você mesmo. Jesus disse: 2 pessoas ficarão na mesma cama. Estão dormindo. Jesus não falou e não os 2. Uma pessoa irá, mas o outro vai ficar. Agora tu diga que eu irei. E a mulher deve dizer não. Eu irei. Agora não dá para falar boca. Essa é a maneira de temer o Senhor. É mais importante. A maneira de servir o Senhor, nós não alcançaremos a vida eterna. Como os adeptos do também do futebol, mesmo a equipe joga mal, mas como é adepto e ainda não foi jogando a bola, mas ele está aceitando que não vamos ganhar. Não é pelas palavras. Ele não, se você sabe bem jogar, foi lá para dizer: não seremos só pela coragem. Eu não estou anicento. O que levantei aqui, ele não serei salvo porque eu já estou cantando boa nova. Não serei salvo porque eu sou ministro. Mas eu serei salvo porque pelo menos isso não estou pregando. Eu não próprio primeiro estou colocando em prática. O que a Bíblia diz: quando você está pregando assim, está cuidando disso. Primeira coisa, vai salvar a sua própria alma. E depois vai salvar os fiéis. Seja abençoado o nome do Senhor. Abominação da desolação. Estou a dizer conosco, hoje é o tempo da predicação. Devemos bem apresentar a palavra. Porque quando o anticristo, a besta, sairá sobre a terra, eu preguei no primeiro selo, sairá como ministro. Mas porque está nos acompanhando, ele será um falso ministro. Mas o problema do povo é o que? Se o povo por acaso hoje vem no compromisso, se o povo hoje tem um ministro e o ministro está fazendo milagre, ele está profetizando diretamente, ele é chamado ministro de Deus. Povo de Deus, todo ministro que faz milagre e profetiza, atenção, povo de Deus. A Bíblia diz: saberemos através do fruto dele. Significa dizer, se um ministro está pregando,
Se entrar no último quarto, não vou pregar. nakotika makambo na oke Vou abandonar o que vim pregar hoje. zanga bisoka ete Mas que o Senhor te dá entendimento. tozali awa Estamos aqui no quadro. abomination ya désolation Abominação da desolação. nzambe apambola makambo E o Senhor abençoa cada um de nós. tokona biso awa Levanta os olhos para aqui. totelaki boye Pregamos aqui na semaine ya suka na última semana. anga awa Entenda-me, por favor. olobaki boye Dizemos, tozali na 69e semaine temos 69 semanas. kobanda prophesie ebandaki esi eleki Desde que a profecia começou, já passou. ntango tozopusana na fin ya 69e semaine Quando estamos quase no final da 69 semana, nzambe afungolaka brecha e Deus abre uma porta. pour que église oyo ezali yo Porque a igreja que és tu, ozwa parole ya sali mpe obika alcançando a palavra da salvação e seja salvo. dans le temps de l'église Isso chama-se o tempo da igreja. nde babengaka yango Isso é chamado le temps de la fin o tempo último. alobaki boye Tinha dito, kokendaka église lokola bato nyonso te não vai na igreja com qualquer tipo de pessoa. azokende église Saindo na igreja, asambela mpona ye trocando para ele, azwa visa na koaji alcançando o visto para ele viajar. son visa eza mabe te Pegando o visto não é mal, mais ntango ozomata na avion mas quando subir no avião, kobosana te não esqueça, enlèvement ezali arrebatamento existe. pilote akoki na komima E o piloto pode sair alors avion wana ekitanga nini e de que modo vai distrair este avião? yango premièrement Primeira coisa, ezalaka mwana nzambe seja um filho de Deus. enlèvement ekuti na kati avion Arrebataremos e encontrar dentro do avião. ntango trompete sonne Quando o trompeta vai soar, yo obimi na avion diretamente você sairá do avião. est-ce que bana nzambe Deus osuzala está presente. eza très important É mais importante. ntango église Quando a igreja akoma na suka chegará ao fim, ya 69e em semaine 69 semanas, obaki trompete ekosone dizemos que a trompeta soará aqui no meio. église ya nzambe A igreja verdadeira de Deus, oyo eteyaka maloba ya babishope te o que não prega as palavras dos bispos, oyo eteyaka litere ya bavisionnaire te é também os visionários, oyo eteyaka maloba e que prega a ya palavra, kokomisa mwasi ya jésus e tornando a esposa de Deus, na statut parfaite ya mobali na ye estando perfeita do seu esposo. église wana Essa igreja, ekoyoka so na trompete e vai ouvir a sua do trompeta, nde ekozala enlevé e será arrebatada. na nsima église kozala enlevé Depois de ser arrebatado, kotangaki na baécriture lemos com as escrituras, satan le diable o diabo Satanás, lucifer o Satanás, la bête a besta, le dictateur o ditador, ne habili physiquement sur la ele terre vai aparecer fisicamente sobre a terra. bato oyo nde bayokaka satan na masolo Porque ao ouvir sempre a notícia dele, bakomona satan akomima vai manifestar a presença dele. siko peuple de dieu Agora, o povo de Deus, ntango satan akomima quando ele vai aparecer, qui peut reconnaître que oyo eza satan quem pode reconhecer que este aqui é Satanás? qui peut reconnaître Quem pode reconhecer? mutu akoreconnaître O que vai reconhecer? il faut d'abord azala enseigné A primeira coisa tem que ser ensinado. moto oyo akozala enseignement te O que não terá ensinamento, akondima jamais ele nunca vai acreditar. ke oyo abimi E o que é isso aqui azali ennemi ya krista é o inimigo do Cristo. na titilité ya Baixa a linguagem. israel O Israel azalaki kozela messie esperava o Messias. quand le messie est venu Mas quando o Messias chegou, tellement que israel apesar que os israelitas azalaki mal enseigné foram mal ensinados bazalaki mal enseigné e mal ensinados, bakanisaki pensavam que ntango messie akoya quando o Messias virá, akokitana mapata ele vai descair com níveis. bakoyoka basolo batrompete Ouviram o grito das trompetas bakomona aza entouré na e bakansi era rodeado com os anjos. nde bakoyeba ke E vão descobrir, wana messie azoya este aqui é Messias. soka paul azoloba Afinal, Paulo está a dizer, dieu confond la sagesse des e sages Deus confunde a sabedoria dos sábios. anéantit Ele quebra l'intelligence a inteligência de ceux qui sont e intelligents daquilo que são inteligentes. nzambe azali nini Deus fez o quê? azwi le créateur Pegou o Criador, azwi le messie pegou o Messias, azwi le sauveur
politique. Antes de conhecer a política, Il faut entendre la politique. primeira coisa tem que passar na escola. Pour que você a politique, Para você trabalhar melhor, il faut entrer dans le domaine. tem que ser dessa área. Si comme les politiciens de la terre, Os políticos da terra, ils dirigent par quoi? que estão me governando por Ils quê? dirigent par la puissance de Satan. Pelo poder do Satanás. Maintenant, quand Satan est mon argument, Quando ele vai aparecer, à cause du pouvoir de l'Amonios, vai receber todos os poderes dele, à cause de la Catina, vai revestir encarnado nele. il sera un homme très autoritaire, Será um homem mais autoritário. un homme acclamé. Ele está aclamado, Vous pouvez savoir, il fallait révéler. darão tantos valores, À cause de la carte de corps, vai dominar com gentes, à cause de la montre, vous allez attirer les regards à sa vai atrair o rosto da gente. Influence à quoi? Influência terá Dès que vous tirez mon kimisou, e vai colocar os olhos no mundo à tourner le quartier. e olhando para eles. Si tu as quoi qui bouille, Nós aprendemos, tu à Soya, quando ele está vindo, tu as qui bouille. nós dizemos, Après enlèvement, depois do arrebatamento, on dit qu'il y a une période où encore, falta um período avec un cargo, que é chamado une semaine, uma semana. comme avant mon émission. Que você começou. À toi, on dit qu'il révélé. O que nos acompanha tanto tempo, Semaine Oyo, esta semana et ça a divisé. está dividida Na vitesse du balai. em duas partes. Et t'as dit que A primeira parte avec 300 ennemis. é chamado 3 anos e meio. Et t'as dit que balai, Segunda, avec 300 ennemis. também chamado 3 anos e meio. Total, Total, les sur 7 années prophétiques. nos dá 7 anos proféticos Ça met avant mon émission. que você começou. Si tu la taille, Agora, entenda, alors on dit la prophétie. aqui estou pregando a profecia. L'église est guérie. A igreja foi-se embora. Nous sommes mis dans les corons. Deus no céu A suite grâce. pegou a Quand graça. on chante la grâce, Quando estou falando a graça, c'est le plan du salut. é o plano da salvação. Nous sommes la personne de Que l'humanité. Deus tem a toda a humanidade. Donc l'église est le way. Uma igreja saiu da terra. Saint-Esprit est le O way. Espírito Santo também saiu. Nous sommes à une mononayé. Deus pegou a sua graça Et puis il y a la nation de son e qui. todas as nações do mundo tirou, À une molou. pegou a graça, À son mission, on a quoi Israël. devolveu lá na casa israelita. Pourquoi? Por quê? Parce que tant Jésus Porque quando Jesus a été pour le commissaire Israël, veio para salvar o povo israelita, Israël a dit quitté. ele não acreditou. Parce que mon conseil à Mao, Pegaram o rei dele, pas oublié. mataram-lhe, Bah, tu connais l'incrédulité. ficaram com a incredulidade. Alors, Olha-me ainda, por favor. Olha-me, por favor. dès que tu vas l'incrédulité, Apesar de se encontrar na la incredulidade, vérité me la Mao. mas no coração dele, Parce que ma boye, estão dizendo, mon commissaire la mission, o nosso rei à Koya, virá pour le commissaire. para nos salvar. Alors, qu'est-ce que Dieu fait là? O que é que Deus fará? Ça me a une molou. Deus pegou a graça, L'idée, o ensinamento on te fait le caillot, que nós estamos entendendo hoje, à son mission en Israël. devolveu lá em Israel. Et tant Oyo, Nesta etapa, il y a les bossons. primeiro, Parce que même à 300 et demi. é chamado 3 anos e meio. Et pour il y a les bossons, Esta época et ça dit pour que ils n'ont pas ensemble. é para que a palavra de Deus Ils sont dans la maison d'Israël. regressando na casa do povo israelita. Tant qu'ils n'ont pas ensemble, Quando a palavra ils sont dit dans quoi Israël. voltou na casa de Israel, Si tu as bien, entenda-me por favor. dans la nation, Aqui nas nações, la nation nous sommes qui em todas as nações da terra, tous les 5 continents. todos os 5 continentes, quem faltou, o que faltou, C'est la Vierge forte. é a Virgem louca. Bénissons le nom du Seigneur. Seja abençoado o nome do Senhor. Bénissons le nom du Seigneur. Seja abençoado o nome do Senhor. Dans la nation, Com as nações, Vierge forte. o que ficou é a Virgem tola. Vierge forte à Zanani. Quem é a Virgem tola? Nation Teya. Estou a pregar, À droite à la gauche, as pessoas estão na à esquerda droite à la droite. e também à direita. À Zeni, attentif dans ma terre. Não estou atento com a palavra, Mais si il y a Nigeria, il y a anglais. mas o filme em inglês nigeriano, Et puis, il y a Okoye, il y a Mbete. muitos não entendem melhor inglês. Il y a Obisa qui nous fait Da maneira que você entregar os ouvidos ou olhos, Aujourd'hui, il y a Oyoka. quer ouvir, Pourquoi tu es dans le soro, le village? para você dar notícia lá na Dans praça. la gorge, je vois Belé. Que você te ajuda bastante. À ce moment, Belé. Que você te ajuda bastante. Alors, Okoye. Eu falo, L'idée est Oyo. este testamento, Maintenant, nous allons le dire. amanhã a gente vai Et procurar. nous, nous sommes à la Hoje a gente vai gozar com aquilo. Le débat, tu vas colocar. Amanhã muita gente vai lamentar. On va se décider pour salir. O que são destinos para a salvação, Ça va faire son maman. que Deus dá em sabedoria, escuta bem. Ça, mais à ce moment, Deus pegou a graça, on est salitaire. o que é ensinamento, Mais à son ici en Israël. devolveu a Israel. Mais Israël Israel a la militaire. recebeu a palavra. Quel Seigneur bénisse Que ça. o Senhor abençoe os santos. La sacoline
povo. Motorima bomaki na kwa. O que mataram lá na cruz, Quando vem aqui mwana ya Joseph. o que chamaram o filho de José, Azalaki mwana Joseph te. não era o filho de José. Yende Messi. Ele que é Messias, Nzamba tinaki. que Deus mandou Para mixabino. para vos salvar, Kuna kokokisa. para cumprir Profecia Moïse. a profecia do profeta Moisés. Então aqui me anda para Faraó. Quando saiu da casa do rei Faraó, Kutiba kembeba sokunda. e quando os hebreus estão a lutar, Arogire para mango. diz neles, Sokunda te. não se combate entre vocês, Osali bandeko. vocês são irmãos. Azoki seriye. E diz nele, Nani atie yo chef. quem te colocou no meio do nosso chefe Porque olha na dirigir biso. para nos governar. Moïse abengalie. E expulsaram Moisés. Moïse aquela matia. Moisés foi na Mandianita. Nicola eleki. Dias passados, Samba yuki kolera Israel. eu senti o choro do povo israelita. C'est ça le temps. Aquilo é o tempo Quand l'église quando a igreja était en enlèvement. foi no arrebatamento. Israël là. Os israelitas Akokoma na posa ya Nzambe. vão ter o desejo de Deus. Akolera na Nzambe na bango. Vão gritar ao seu Deus. Nzambe asilitea. Deus pegou a palavra, Oyo soka lelo. o que você está ouvindo hoje, Akiya mwana Israël. mandou lá no povo israelita. Israël oya mboka. O que é da terra. Bateli libale. E dois profetas Baya na kona terra. começaram a pregar o povo. Na quelque temps. E no tempo, Oya basakole libale. o que dois profetas estão pregando, Apia Israël. estão pregando o povo. Anticristo. O anticristo, Abimi physique sur la face. ele se manifestou fisicamente na terra. Torobaki na pepe boye. Nós dizemos ao povo, Akosiba économie. ele pegará a economia, Akosiba politique. pegará também política Akosiba religion. e também religião. Trois grands aspects oyo. Três aspectos. Akosiba. Ele que vai tomar. Nde abandi awa. E vai começar aqui, Na 3 ans et demi. no 3 anos e meio, Bazoteli Israël. estão pregando o povo israelita. Anticristo. O anticristo, Asa sur la terre. ele também está sobre a terra. Batundi balandinga. O que me entenderam aqui durante a semana, Presentaki biso. eu apresentei Bacheval 4. 4 cavalos. Bobola na bien. Entenda-me, por favor. Apresenta 4 cheval. Apresentei 4 cavalos. Na Apocalypse 6. No Apocalipse capítulo 6, Cheval de liboso. primeiro cavalo, Azali blanc. ele é branco. Yami vale. O segundo cavalo, Azali rouge. ele é vermelho. Yami sadu. O terceiro Azali noir. é preto, amarelo. Et il y a 4. O quarto, Il y a 4. o quarto, Azali pâle. e também pálido. Zambé amba mwana. Que o Senhor abençoe. Apresentei 4 cheval. Apresentei 4 cavalos. Ndio soma oyo. Assim está mais é. Bacheva oyo. Esses 4 cavalos Bazali musala ya anticristo. são as obras do anticristo. Musala na wazali. Olha as suas obras. Cheval blanc. O cavalo branco, Nalobaki asa faux prédicateur. eu tinha dito, é falso predicador. Azoteya. Ele está pregando, Azumi mabatote. mas não está levando a gente Porque baye bazambe. para descobrir conhecer Deus. Azoteya. Ele está pregando, Asa miracle. ele está fazendo milagre, Azo prophétiser. ele está profetizando. Azo pena baton E de Saint-Esprit. tem também os dons do Espírito Santo. Azo roba belanga. Ele está falando também a língua, Azali serviteur ya Jésus. mas não é servo de Jesus, Asa serviteur ya Jésus te. não é servo de Jesus, Serviteur ya é anticristo. o servo do anticristo. Nde azoteya E pe. sim que eles também estão pregando. Cheval rouge. Agora, cavalo vermelho, Korobaki boye. nós dizemos, Yeki atakola épée. ele que está andando com uma espada. Anga besi épée. Quando deram a espada, Ayena mokili. ele veio no mundo Porque alongora kimia. para tirar a paz. Bakende koti na mokili. Há guerras no mundo. Ndenge Jésus alobaki. E a maneira que tinha dito Jesus, Okoyoka babuya te. houve os gritos da guerra Biba mboka mosusu. e outras terras, Bakoyoka bui te. e não ouvirá o grito, Biba mboka komona te. mas vão viver a guerra. Anga basaka komona. Que Deus nos abençoe. Cheval noir. O cavalo preto, Korobaki boye. nós tínhamos dito, Asimi économie. ele pegou a balança, a economia do mundo. Yeki asimi balance. Ele que pegou a balança.
E o Fundo Monetário Internacional, FMI, o FMI, entité oyo, esta entidade, yo tango somo nango, você consta ver aquilo, eza na Europa. ela na Europa, Elo resulta yo, hoje estou a pegar-te, eza ali organisme anticristo. é um organismo do anticristo. Bango ne basili pouvoir la. Olha que pegaram o poder do dinheiro, Ne ba ko gérer no. ele que vai governar dinheiro, Bango ba ko matsato. ele que vai fazer subir a taxa, Bango ne ba ko kitsato. e também vão rebaixar Petrol na yo. o seu petróleo. Bango kana petrol ezali. Na tua terra tem petróleo, Ba to ba ko japia petrol. mas o que vão meter o preço do barril Ezali yo te. não é você, Ba ko japia. mas o que vão colocar o preço Ezali bango. são eles. Munga na yo. A tua terra Eza na diamant. tem diamante, Yo te ba ko japia. não é você que vai colocar o pressário. Pia diamant. Preço do diamante, Ba ko jambo kuna. ele é que vão colocar. Munga na yo. A tua terra Eza na oro. é o ouro, Como kili. como o mundo. Eza bango ba so dirige. São eles que estão governando o mundo. Bango service. A minha irmã, por favor, Bango ne. são eles. Ne ba ko japia. Eles estão colocando um pressário. Igreja ba ko. Acaba pelo Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor bendiga esse. Que o Senhor abençoe os santos. Bango ne ba so dirige. São eles que estão governando o mundo. Ndio kamilisa. Agora, olha o que está sucedendo. Lokola politika. Uma política Lokola economia. e também a economia Lokola religion. e a religião Esa epai na ye. se encontram na mão dele. Anticristo asalani. O anticristo fará o quê? Akoshoma antite oyo. Pegará essas entidades, Atindi bakona mukiri. vai mandar pelo mundo. Bokenda mukiri. Vão lá no mundo. Bosana desordem. Faça desordem. Tanto ba pasi. Quando o sofrimento Jesus salama. está a acontecer, Tanto ba difficulté. quando há dificuldade, Ba tremblement de terre. terremotos, Ba épidémie. a epidemia, Peuple de Dieu. povo de Deus, Sima ba bien. entenda ainda melhor. Coronavirus. Coronavírus Esa la maladie. não é uma doença. Coronavirus. Coronavírus Esa la puissance ténèbres. é um poder das trevas. Ba créer a maladie wana. Ele fabrica essas doenças Afrique ba laboratoire. e na laboratório Asima ba siako. e pegar aquilo Ba lancer dans les mondes. e lançar no mundo. Même ba so lancer. Quando eles vão lançar, Ba nyongoko. ele próprio Ba tekomisa. prepararam Ba matériel. materiais Ba cocaïne. para curar Pour que peuple. o povo Ya mokili. no mundo inteiro. Ba pesa ba confiance. Dá-lhe confiança. Você deve entender melhor. Ba comprendre bien. Para me entender melhor, Aso ba boyi. vou dizer. Tanto moto asumu ki le jardin de terre. Quando alguém começou a pecar lá no jardim do Éden, Nzamba yeba ki. Deus ele sabia. Isumu. O pecado Ekomi ma mutu rekete souffrance. levará o homem no sofrimento. Moto akobela. O homem ficará doente. Moto akokufa. O homem vai morrer. Moto akoma avec. O homem tornará-se cego. Como mutu asumu ki. Como o homem cometeu o pecado. A volonté nzambe. Na vontade de Deus, Nzambe abongisa ki. Deus já tinha preparado Voyez pour qu'elle sauve um nous. caminho para salvar o homem. Omoni Jésus. É por Jesus, Kama ye. quando veio, Soki amoni boite. se ele achou um copo, Alobi boye. vai dizer: Mon fils. Meu filho, Lève-toi et marche. levanta-te e anda. Yoka, yoka. Escuta, por favor. Alobi na mutu wana. Ele disse nessa pessoa: Zonga. Volta. Kosumu kalisi sute. Não comete mais o pecado. Seja abençoado no nome do Senhor. Zonga. Volta. Kosumu kalisi sute. Não comete mais o pecado. De peur que. Para que Ero kwa mabenge kakomina. má coisa aconteça em ti. Bono kwa make. Para dizer: Makambo kome la kamato. o que acontece nos homens Esa la kafuya péché. é o fruto do pecado. Oh, c'est lui qui sait guérir le péché. O que se cura do pecado Esa kanzambe no. é somente Deus. Alors, diable. O diabo, Ayebi boyi. ele sabe que Soki na tini ke. se mandando a guerra, Esa la manière ya kuguérir. eu tenho uma maneira de acabar com esta guerra. Maintenant, il fera quoi? Mas o que é que ele fará? L'Écriture dit. A escritura diz: Moto mutu akotelema. alguém vai se levantar. Kuna telema. O que se levantou Asa moto mususe. não é outra pessoa. Diable ya moko. O próprio diabo Akotelema. vai se levantar. Après, avec moi, l'église. Depois do levantamento da igreja, Abali kotambola na nation. começou a andar nas nações. Azo sala ba alliance. Ele está fazendo as alianças. Olingi kerete. Nós não queremos mais a guerra. Olingi kimia. Nós queremos a paz. Olingi malakite. Nós não queremos mais a doença. Olingi batu basala na santé. Queremos uma boa saúde. Olingi ba difficulté te. Nós não queremos mais a dificuldade. Tia ba basala bien. E a vida seja boa. Donc, qu'est-ce qui arrive? O que é que sucederá? Batone basala ba mboka ba guerre. O que se encontra nas terras que tem a guerra, Lokola ba Irak. como a Iraquia, Lokola ba Yemen. como Iemenitas, Lokola ba Pakistan. como o Paquistão, Lokola Israël. os israelitas Et le reste du monde. e o resto do mundo. Quand nous prenons à côté les mains, Quando este homem vai se levantar, vai começar a dizer: eu não quero mais a guerra. Pega uma escritura. Avança, meu amado. Pega uma escritura. Eu estou a pegar a profecia. Prega a profecia, por favor. Coloca ouvidos. Porque amanhã quando
Daniel 11, verset 31. versículo 21. Il y a aussi la Bible était plus amateur dans la lecture. Oui, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ok. Méprisé. Méprisé, prendre sa place. On te montre à Kobima, à cause de la personne. Non, le lingue, il y a combien de misères à cause de ici dans la vie. Sans être revêtu de la dignité royale. Ah, nous, à Tikali Kofa, Bokonzité. Ok? Il paraîtra au milieu de la paix. Très bien. À Kobima Tamouni, à Kobima Tamouni, Moki, et c'est le problème. Il y a un petit, n'a rien comme ma Kenya. Et s'emparera du royaume par Intrigue. l'intrigue. Il y a un cochon Bokonzi, Nanzele Yamaye Yamabe, Portugais. Leu em português. Ticaraona. Daniel capítulo 11, versículo 21. Très bien. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reinato com intrigas. Palavra do Senhor. Sabe a como a bicho? Se você também só. Sabe me lá. Levanta os olhos. Mas não vai morrer. Estão a dizer. Muito a Kobima. E este homem virá Se ela faz a terra. sobre a terra, Mas não, mas a ainda coxa Bokonzi. não tomará o C'est reinato. bon, on a besoin bien. Vai entender melhor. Cela signifie quoi? Significa dizer, Quand Antichrist a Kobima, quando o anticristo vai sair, ne va reconnaître rien. ainda não foi reconhecido. À ça, Bokonzi. E ele é o rei. Et c'est dans à ça, on va alliance. É o tempo pela qual está fazendo aliança. Parce que Mokili, Porque o mundo il y a quoi ça, à ça, sans âme. terá ausência de À Deus. ça, on va morrer. Vai dizer, Zambe a se retirer à Mokili. Deus se retirou no mundo. Zambe a tiré. Deus girou Totalité à mon e Zambé. a totalidade da sua divinidade. Attendez-moi à Israël. E observou lá em Israel. À Mokili, No mundo inteiro, Zambe a sa cité. Deus não existe mais. Zambe a tiré, il y a diable. Deus deixou o reinado do diabo, Et lui, sur la terre. dominando sobre a terra. Quand il y a fini, Quando ele saiu, donc chaque moka, como cada país chaque chose là, Bokonzi la bango. terá o seu próprio presidente. Il y a un concours dans la cité. Bible, je ne sais pas intrigue. E para intrigas, C'est-à-dire, significa dizer à utiliser Marielle et Yamabé. que se utilizará uma falsa maneira, À utiliser sagesse. uma sabedoria On va se mettre à lui. que chama-se a luz. André, De que modo? à quoi encore un idéologue. Ele virá com um ideólogo, À quoi une idéologie. virá com uma ideologia, À Benny, ma président, mon qui. convidando os presidentes do mundo. Maman, vous Minha mãe, por favor, não cabecear. Por favor, ninguém cabecear aqui, por favor. À cause que ça va comme ça, mon qui. Vai juntando o presidente do mundo Tout le monde a paix. para não combater Tout mais, le monde a quimia. para ter a paz. Alors, pas de nyonso. E toda a gente, Donc, elle a vu la bonne babouille. fomos a dizer, Tout ça, n'a or. temos ouro Tout ça, n'a haine. e também Tout ça, n'a i. e Tout ça, n'a ni awa. temos o quê? Organisation. Organização Des nations. das Nações Unidas. Jamais à part mon amour, mon corps. A missão da pessoa. Entité Oyo. Essas entidades Et je regardais ailleurs. são deles. Quand il y a Oya. Quando ele virá, À cause de l'idéologue. eles são um ideólogo. À cause de l'entité Oyo. Pegará essa entidade. Entité qui a moi faim. Ele já tinha mandado Et antes. ceux qui t'ont préparé. Ele já preparava Quand il y a ailleurs. a sua vinda. Donc il y a rien. Quando ele chegou, À cause de l'amour. pegará aquilo. À Mani Kolobabouille. Começou a dizer, Arabe. árabes Non, Israël. e os israelitas Pas pour la terre. não entram em guerra. Pour salir à l'écho. São irmãos. Russie. Rússia, Na Ukraine. Ucrânia, Pas pour la terre. não se luta. Pour salir à l'écho. São irmãos. MDC. O FDC Na Rwanda. e a Ruanda Pas pour la terre. não se combatem. Tellement que à cause de l'intelligence. Será um homem inteligente À cause de l'idéologie. e também terá uma ideologia. Mon qui va compenser et ma tombe. E o mundo dará-lhe ouvidos. Quelque temps, voilà. E nesse tempo, Va conduire la zone Bunga. o que estão a lutar Va réfugier. e os refugiados, À ce moment-là, va molosso. ele vai levar arroz À ce moment-là, ma tête. e também feijão À ce moment-là, e também tantas coisas alimentações tout le va conseiller tout faire la passe. que vão se encontrar com sofrimento. Va conseiller la Eles vão gostar dele, va acclamer. vão aplaudir ele, Va compenser ma boko. vão aplaudir, Va compenser. vão chamar-lhe. Yende les sauver. Ele é o Salvador. Le Seigneur va se faire. Que o Senhor abençoe os Va santos. compenser yende les sauver. Chamarão-lhe, ele é o Salvador. À finité ma bako. Quando pegou o coração dos homens, olha-me, olha-me por favor. À finité ma bako. Quando pegou o coração dos homens, Coração que est. os dias vão avançar, Coração que est. os dias vão avançar, A commis la moitié. chegou na metade. Donc elle a écrit. Avança com as escrituras, por favor, meu amado. Écrit. A escritura. Voilà. Dans Daniel chapitre 11. Sempre estamos na carta do Daniel, capítulo 11, Donc elle a fait ça 4.
Vamos em 24 versículos. Verset 24. 24 versículos. Ok. Avance. Allez-y. Il entrera au sein de la paix, dans le lieu le plus fertile Il y a la de prophète. la promesse. Il y a Province. la katia et fika ya motia na katia province portugais. Suaka wana. Amém. Virão também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que tinha L'excellence de la feito. prière. Amém. Zambe apa mochi. Isso também só. Baso bake. Estou a dizer, Akokota la kimia lecteur. ele entrar caladamente, o leitor, Akokota la kimia entrar caladamente na katia province. e na província, Verset 25 yoka. 25º versículo. Yoka. Ok, 25. Les deux rois, À la tête d'une grande armée. 25, por favor. 11 e 25. à la tête d'une grande armée, À cause de la na armée ya monene. il implorera sa force et son ardeur Ye akotelemisa nguya na ye pe makasi na ye. contre le roi du Midi. Yoka, yoka, tema kawana.